Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal. É um grande incentivo para mim poder conversar com vocês. E hoje a nossa conversa vai ser mais um esclarecimento, porque eu tenho notado nas minhas observações, né, tanto de programas de televisão, como na mídia em geral, né, nas redes sociais, uma grande confusão entre alguns campos do saber. Por exemplo, filosofia, ciência, religião, mito. Então hoje nós vamos tentar definir muito bem os campos de cada um desses conhecimentos, que são tipos de conhecimento. Até a religião, se você for pensar, é um tipo de conhecimento do mundo, né? Então, por exemplo, qual a diferença entre filosofia e mito? A filosofia veio do mito, que é uma narrativa sobre a origem da vida, a origem das coisas, a origem dos seres. Então vocês têm, por exemplo, a mitologia grega, muito rica, né? Mas nós temos também uma mitologia indígena de vários povos, né? Tentando explicar a origem, por exemplo, do trovão, né? Da terra e assim por diante. Só que o mito, ele é uma narrativa fantasiosa. Não tem nada a ver com filosofia, que a filosofia é uma tentativa de colocar rigor no pensamento, né? Uma explicação sobre o mundo, mas com rigor, né? Então, o mito foi deixado para trás, lá na Grécia. Muitos assuntos que eram objeto dos mitos viraram assuntos e questões da filosofia, né? Mas existe aí essa diferença. A filosofia é um encadeamento lógico das ideias, com muito rigor. Ela tenta construir um sistema, né, em que esses princípios estão encadeados logicamente, né? Ela não admite contradição, a filosofia não admite contradição. É claro que ela usa da dúvida e usa muito, mas existe um método, né, para se chegar à verdade. Então, filosofia de um lado, mito do outro. Ciência e religião, ciência e filosofia, quais são as diferenças? Vamos começar pela religião. A religião é objeto da fé. Enquanto a filosofia, nós não tratamos, né, de fé. A filosofia é um pensamento racional. E a religião, ela pressupõe fé, confiança. Nós temos religiões como iluminações, né, intuições, mas a religião cristã, por exemplo, né, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, ela é uma religião revelada, são religiões reveladas. Deus revelou alguma coisa. Se vocês pensarem, por exemplo, na Tábua dos 10 Mandamentos, que Moisés recebeu de Deus. Então, Deus revelou as suas leis, né, através dessas tábuas. Então, a religião pressupõe uma aceitação. A religião não quer dúvida, né? Você tem que ter uma adesão às teorias religiosas. E a maior parte dos elementos são dogmas. O que é um dogma? O dogma você não pode duvidar.
ou você aceita ou não, certo? O dogma é alguma coisa que você não pode modificar. Existem coisas na religião que até historicamente às vezes se modificam, né? Por exemplo, a questão do casamento de padres, né? Do casamento de religiosos. Houve uma época no cristianismo, no catolicismo, que os padres podiam se casar. Então, isso não é um dogma. Isso pode ser, talvez, modificado com o tempo, com a história, né? Mas, por exemplo, a questão da Virgem Maria. A concepção de Jesus por uma virgem, quer dizer, que não teve um relacionamento de nenhuma forma. Isso é um dogma, o dogma é intocável, né? Você tem que aceitar. E na religião nós temos muitos dogmas, né? São inquestionáveis. Coisa que é completamente diferente da filosofia e da ciência também, porque você pode se perguntar, você pode duvidar de uma verdade filosófica, de uma verdade científica, né? Outra coisa sobre a religião, então, é a questão da fé e não da razão. A ciência, por seu lado, ela pressupõe também enunciados rigorosos, princípios rigorosos e, mais ainda, uma experimentação. Depois você vai ver que vai surgir toda uma tecnologia, né? Que é a ciência prática. Então, a ciência, ela pretende explicar o mundo, né? De uma maneira também rigorosa, nos termos da matemática, em que também existe o encadeamento lógico, as demonstrações, né, dos princípios. Mas a ciência, ela, de certa forma, ela progride. Quando a gente fala em progresso, não quer dizer que a ciência seja um progresso linear, quer dizer, só há progressão, só há melhora, né? Não, a ciência, ela pode dar saltos, e a gente chama isso de revoluções científicas, quando um certo modelo é deixado de lado e substituído por outro. Existe aí um salto, se vocês pensarem, né, na física de Newton para a física de Einstein, né? Existe aí um grande pulo. Não quer dizer que está errado, quer dizer que muitas vezes é acrescentado algum saber naquele modelo, né? Mas, se a gente olhar, de fato, existe uma progressão, existe um progresso nesse sentido de melhora. Se vocês pensarem, por exemplo, na medicina do século XIX, do século XVIII, e mesmo lá dos primeiros séculos na Grécia, e a medicina de hoje, né? Esse avanço que houve. Bom, isso é uma das grandes diferenças que existe entre ciência e filosofia. Por quê? Porque a filosofia, a gente não trata de avanço. Uma teoria, por exemplo, de Platão, se vocês pensarem que Michel Foucault, por exemplo, né, um filósofo contemporâneo, poderia acabar com Platão, ou desmistificar, ou deixar de lado. Não é assim, né? Platão continua tão atual quanto Michel Foucault, ou Kant, ou Leibniz, ou vários outros filósofos, que são sistemas, né, que têm a sua verdade no seu próprio interior. Então, nesse sentido, nós não temos um progresso em filosofia, mesmo porque as questões da filosofia continuam as mesmas, né? De onde viemos, quem somos nós, para onde vamos. Essas questões são praticamente as mesmas do que os gregos se perguntavam, né?
Então, a filosofia é distinta da ciência nesse sentido, não no sentido de rigor, porque existe esse pensamento crítico, rigoroso, né? Lógico, assim como a ciência. Não tem nada a ver com narrativas e tal. Se diz também, muitas vezes, a gente fala em filosofia de vida. Então, cabe um esclarecimento aqui também. O que é filosofia de vida? Eu sigo alguns princípios, eu sigo alguns valores, né? Então, a filosofia de vida é uma espécie de sabedoria. E nesse sentido é que a gente não pode misturar a filosofia oriental, da Índia, do Japão, da China, com a filosofia ocidental chamada a filosofia grega. Que a diferença é exatamente isso. Nós não buscamos uma filosofia de vida, né? Uma filosofia que vai me satisfazer. E hoje o que eu vejo justamente é essa mistura, né? Da filosofia ocidental com a filosofia oriental, que é baseada na intuição, que muitas vezes é baseada numa iluminação, né? Não tem a ver com o nosso rigor filosófico, né? Que a nossa filosofia, a filosofia ocidental, é criação de conceitos para explicar e refletir sobre a ciência, sobre as artes. Então, vamos dizer assim, que a filosofia seria interdisciplinar, né? Ela é um elo entre esses diversos campos de saber. A arte, a religião, a ciência, a política. Tá bem? Então, espero ter esclarecido alguns pontos que eu vejo que muitas vezes há confusão sobre isso, tá? Obrigado, até a próxima.